Bom, pessoal, essa questão aqui, no fundo, o que ela está pedindo para a gente fazer? Ela está pedindo para a gente resolver essas duas inequações, e verificar o que tem em comum. Resolver as duas inequações e verificar o que tem em comum. Muito bem. Para a gente resolver inequações do tipo módulo de f de x menor do que a, logicamente há aqui um número maior ou igual a zero, conforme nós discutimos em aula, a gente deve usar a seguinte propriedade: módulo de x menor do que a significa que o x está variando de menos a A. Essa é a ideia, essa é a propriedade que nós vamos discutir. Não é exatamente nesse contexto que eu estou, olha, módulo de x menos 2 menor do que 4. Então significa que o x menos 2 está variando de menos 4 a mais 4. É isso que diz a propriedade. Módulo de uma quantidade menor do que A um número maior ou igual a zero. Então, essa quantidade está variando de menos A até mais A. Módulo de x menos 2 menor do que 4. Então, o x menos 2 está variando de menos 4 a mais 4. Aí você escreve assim, ó, menos 4 menor do que x menos 2, que é menor do que 4. Bom, a intenção é deixar o x sozinho, é isolar o x. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar 2 aqui. Todos os membros aí dessa equação. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Menor que x menos 2 mais 2, o 2 você vai cancelar, né? Vai sobrar apenas o x. Menor do que 4 mais 2, 6. Pronto, esse aqui, melhor dizendo, já é a solução da primeira equação. Menos 2 menor que x, que é menor do que 6. Para a segunda equação, a mesma lei de raciocínio. Módulo de x menos 7 menor do que 2, então significa que o x menos 7 está variando de menos 2 a 2. Menos 2 menor do que x menos 7, que é menor do que 2. Novamente, na intenção de isolar o x, você soma 7 a todos os membros dessa desigualdade. Aí você obtém menos 2 mais 7 vai dar 5, menor que x menos 7 mais 7 vai dar x, que é menor do que 2 mais 7, 9. Pronto. Bom, para finalizar o problema, o que eu devo fazer? Verificar o que tem em comum, né? O que tem em comum, é isso que ele está pedindo. A interseção dos conjuntos, ou seja, a interseção desses dois conjuntos aqui, né? Como é que a gente deve proceder para achar a interseção? Fazendo a operação via intervalos numéricos, pessoal. É representar essa solução no intervalo numérico. Eu vou fazer isso, ó. Menos 2 a 6, vamos colocar o menos 2 aqui com a bolinha aberta. O 6 aqui também com a bolinha aberta. A questão da bolinha aberta é porque tem menor e menor. Aí risca aqui. Representei no intervalo numérico a primeira solução. Vou representar num segundo intervalo numérico, a segunda solução, de 5 a 9. Agora é claro que quando você for dispor o 5, você tem que ter uma certa ordem. O 5 está entre menos 2 e o 6. Então você tem que colocar ele mais ou menos aqui assim. 5 e depois o 9. E agora você faz a interseção, né? A interseção, nesse caso aqui, é o que está riscado em comum. O que está riscado em comum nos dois intervalos, esse intervalinho aqui que vai de 5 aberto até 6 aberto. Pronto. Bom, aí ele está perguntando o seguinte, o comprimento desse intervalo, pessoal, o comprimento do intervalo AB, é a diferença B menos A. Não só esse tipo de intervalo, pode ser fechado aqui e aberto aqui, fechado aqui, os dois fechados, tá? A definição de comprimento do intervalo é o B menos A. A nossa solução aqui, melhor dizendo, a interseção aqui é o intervalo de 5 a 6, cujo comprimento vai ser, de acordo com o que nós discutimos, 6 menos 5. E 6 menos 5 é 1. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. O conjunto de solução de 1 menor que módulo de x menos 3, que é menor que 4, é o conjunto dos números reais x tais que ocorre o quê? Mas no fundo, o problema é que a gente resolva essa inequação, que é uma inequação simultânea, né? Na verdade, a gente tem aqui duas inequações em uma só. A primeira inequação é módulo de x menos 3 maior do que 1. Do meio para a esquerda você tem uma inequação, olha. Módulo de x menos 3, maior do que 1. E do meio para a direita você tem outra inequação, né? Módulo de x menos 3 menor do que 4. Aqui, ó, módulo de x menos 3, menor do que 4.
O que eu devo fazer agora? Eu devo resolver cada uma dessas inequações separadamente e verificar o que tem em comum nas duas soluções, né? Vamos fazer isso? Bom, módulo de x menos 3 maior do que 1 significa que x menos 3, agora sem módulo, né? Sem módulo, x menos 3 menor que menos 1 ou x menos 3 maior do que 1. Estou pensando na propriedade módulo de x maior do que A, logicamente aqui A é um número maior ou igual a zero, significa x menor ou igual, ou só menor aqui que menos A, ou x maior do que A. Propriedade dos módulos que nós estudamos. Se você não assistiu essa aula, assista. Importantíssima, tá, pessoal? Bom, então aqui a gente obtém x menor que menos 1, menos 3 para o segundo membro mais 3, e, portanto, x menor do que menos 1 mais 3 vai dar 2. E aqui a gente vai obter x menos 3 maior que 1, significa x maior do que 1 mais 3, e, portanto, x maior que 4, né? X maior que 4. Muito bem. Então, as soluções da primeira inequação são x menores que 2 ou maiores do que 4. Para resolver a segunda inequação, a gente vai lançar mão de outra propriedade, olha a importância aí das propriedades dos módulos, que diz o seguinte: módulo de x menor do que A significa que o x está variando de menos A a A. Outra propriedade dos módulos. Então, módulo de x menos 3 menor do que 4 significa menos 4 menor que x menos 3, que é menor do que 4, em vista dessa propriedade. Bom, aqui dá para a gente resolver direto essa inequação somando mais 3 aqui a todos os membros dessa desigualdade aqui, ó. Vai ficar, ó, menos 4 mais 3 vai dar menos 1, menor que x menos 3 mais 3 vai sobrar só o x, que é menor que 4 mais 3, 7. Pronto, pronto. Então, a solução da segunda inequação são x que variam de menos 1 a 7. O que eu devo fazer agora? Eu devo fazer a interseção das soluções, né? Porque a minha inequação, né, foi desfeita em duas outras inequações e, portanto, a solução dessa inequação são os x que satisfazem essa e essa inequação ao mesmo tempo, tudo bem? Então, vamos lá, vou fazer a interseção das soluções. Como é que a gente faz isso, professor? Através de intervalos numéricos, né? Vamos representar num primeiro intervalo numérico as soluções da primeira inequação, ó, x menor que 2 ou x maior que 4. Então, vamos colocar aqui o 2 mais ou menos aqui e o 4 mais ou menos aqui. Bolinha aberta porque tem só menor aqui e aqui só maior, tá? Menor que 2 ou maior que 4. Agora eu vou representar num segundo intervalo a solução da segunda inequação. Menos 1, logicamente, você tem que colocar à esquerda do 2, menos 1, também com a bolinha aberta, e o 7 à direita do 4. Pronto, são esses x. Agora a gente faz a interseção, né? O que tem em comum nesses dois intervalos, ou melhor dizendo, o que tem riscado em comum nesses dois intervalos? Esse pedacinho aqui, nesse intervalinho de menos 1 a 2, olha, esse intervalinho aqui, de menos 1 até o 2, menos 1, 2, e o intervalinho de 4 a 7. 4 até 7. Pronto, então a solução da nossa inequação é a união desses dois intervalos, de menos 1 a 2 e de 4 a 7. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A, né? Está de 4 a 7, só está invertido aí, de 4 a 7 ou de menos 1 a 2.